para conversar com vocês. Eu acho que muito já foi dito, né? Eu estava acompanhando a conversa de ainda há pouco de vocês. Acho que muito já foi dito sobre se o ministro Ricardo Lewandowski ele tende a ser um bom nome ou um mau nome. Eu faria algumas observações só que eu acho que são importantes, né? A gente tem uma preocupação muito grande no direito constitucional, na ciência política, com o problema da porta giratória, né? Que é o problema da pessoa que sai de um determinado cargo público, vai para outro, sai de um poder, vai para outro ou vai para iniciativa privada. Em geral, a porta giratória ela é problemática quando você sai do executivo e vai para algum cargo vitalício, vai para o Ministério Público, vai para o Poder Judiciário, vai para o Supremo Tribunal Federal. O inverso não é tão verdade assim, isso já foi dito antes, né? Quer dizer, alguém que se aposentou como ministro do Supremo Tribunal Federal e vira ministro da Justiça, isso não é um grande ganho, não é um ganho financeiro, não é um ganho psicológico, porque o desgaste é muito grande. Então, eu não veria essa mudança, né, essa ida para o ministro Ricardo Lewandowski como algum tipo de ganho pessoal para ele, senão provavelmente algum tipo de contribuição que o ministro realmente acredita que ele possa contribuir. É um bom nome? Bem, o ministro Ricardo Lewandowski ele teve algumas contribuições interessantes, importantes do Supremo Tribunal Federal. O Josias já trouxe algumas observações, né, sobre decisões monocráticas que ele proferiu, mas como ministro, ele foi um ministro muito voltado, muito vinculado a uma lógica de proteção de garantias, a uma lógica de proteção de liberdades e de direitos fundamentais, e ele foi o presidente do Conselho Nacional de Justiça na época em que o Supremo teve que enfrentar pela primeira vez uma das questões mais centrais, que é a questão, que também já foi mencionada mais cedo, que é a questão dos presídios. Né? A gente tem que lembrar que os presídios no Brasil são como masmorras, sempre foram, não existe nenhum incentivo político para resolver esse problema, e esse incentivo só começou a surgir por força de uma ação que foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal, a DPF 347, que foi a primeira vez em que se mobilizou o Executivo Nacional e Estadual para se resolver o problema dos presídios no Brasil. E o Supremo demorou muito para decidir, mas já nesse primeiro momento, o ministro Ricardo Lewandowski implementou uma série de medidas voltadas a reduzir o encarceramento irracional e indevido em massa de pessoas. Por exemplo, só para dar um exemplo muito básico, né, as inspeções realizadas pelo CNJ, a realização das audiências de custódia que não vinham sendo realizadas no Poder Judiciário. Então, em termos de visão que o ministro tem do sistema de justiça, eu acho que ele pode sim trazer uma visão muito interessante. Se a gente contrastar, por exemplo, né, Ricardo Capelli teve sua importância inegável no contexto de resistência aos atos antidemocráticos, mas o discurso do Capelli nos últimos meses era de que cientista político, sociólogo, não é especialista em segurança pública, né? Era um discurso de negacionismo científico em favor das polícias, né? A lógica que o Capelli tem feito é uma lógica de se aproximar das polícias até no conteúdo ideológico, e isso não necessariamente é o mais vinculado, né, com a ideia de ampliação de direitos fundamentais. Então, talvez nós possamos melhorar o que nós temos hoje e talvez o ministro Ricardo Lewandowski possa ser essa pessoa. Talvez não, porque de fato há um Professor, contraste entre a figura do ministro e do agente do Poder Executivo. antes das perguntas do Josias, do Sakamoto, só trazer o tweet do Capelli. Ele usou a rede social para falar que não pediu demissão, vai sair de férias, assim como noticiou a Carla Araújo agora há pouco. Ele disse que vai sair de férias com a família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. União e reconstrução, ele usa a frase do governo, portanto, diz que não pediu demissão, vai sair de férias e depois volta para a transição. Sakamoto, Josias, não sei quem quer pegar a palavra agora. A gente tá no deixa que deixa. É. Não deixa que eu. Deixa que eu vou. Professor Corvo, bom dia, né? Obrigado pela presença, obrigado por ter o senhor aqui. O que acontece é o seguinte, não, eu compreendo, né? Existe essa crítica com relação ao próprio discurso do Capelli, né? Existe dentro do próprio governo, tudo isso mais. Agora, ao mesmo tempo, na verdade, o que na verdade deixa e é um pouco interessante é que o governo está, na verdade, abrindo mão de um articulador nesse processo. E eu estou falando dele e outras pessoas do Ministério da Justiça. Essa troca, né, o que a gente estava discutindo é que essa troca, por exemplo, entra uma pessoa, sai uma pessoa do mesmo governo, que não é base de governo nem nada, não é pasta que você vai entregar para um outro partido político, né? E o próprio Dino era a cota pessoal do Lula. Né? Essa entra, sai, troca, muda muita gente. Estava-se com medo, inclusive, que o próprio Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, que tem uma série de ações em andamento, que tem sido responsável por uma série de ações de investigação do 8 de janeiro, de corrupção, também poderia ser trocado, houve toda uma negociação para que não.
a pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta, na verdade, institucional, não é pessoal, né? O Brasil acaba pecando por conta disso, dessa falta de, ou seja, não é um governo institucional, não é um governo que se troca um ministro, a estrutura continua fazendo. A impressão é que você troca o ministro, vem todo mundo, vem toda uma galera para repor. A impressão é de que não há um plano, não há um projeto de país nesse sentido, né? Tipo, ou seja, são um projeto de pessoas que vão ocupando cargos públicos, né? Isso não é um indicador de que a gente está um pouco longe ainda de uma democracia um pouco mais estável? Não, nesse ponto eu concordo plenamente com você, Sakamoto. Esse é um problema, na verdade, assim, do modelo até presidencialista, né? Do nosso modelo de funcionamento do Poder Executivo, em que basicamente você troca uma pessoa e você troca todo tipo de estrutura, e isso pode gerar uma solução, né? Uma quebra de continuidade na política pública. Isso é um problema, quer dizer, é um problema que a gente tenha essa ideia de troca constante de políticas públicas em geral. Então, vem um novo governo, troca tudo. Vem um outro governo, troca tudo. Troca o nome, troca a forma como você é efetivo, etc, etc. Isso é um problema. Quer dizer, é preciso pensar qual é a transição que vai ser feita nesse Ministério da Justiça, exatamente para que a burocracia do ministério ela seja capaz de dar continuidade às ações. Isso não tem dúvida nenhuma, porque a verdade é que nós temos uma série de medidas, muitas delas muito bem sucedidas, que estão sendo feitas nos últimos meses, e se você troca completamente a estrutura da cúpula do ministério, sem uma orientação para quem está trabalhando na base, isso sem dúvida pode gerar uma solução de continuidade. Mas para isso, né, e aí eu acho que esse é o ponto mais importante, porque a gente precisa ficar atento exatamente para fazer esse tipo de crítica, é como que vai ser essa transição, né? Se vai ser realmente só um troca aqui, troca ali, sai todo mundo, muda e a orientação é outra, ou se vão ser seguidas as políticas que foram implementadas no último ano. Acho que esse é o ponto central mesmo, quer dizer, assegurar que o que tem sido feito no Ministério da Justiça continuará sendo feito, o que precisa ser corrigido, que a gente espera, seja corrigido, e que a gente, se for para ter problemas, temos novos problemas, né? Não problemas de dar 3 passos atrás e ter que reconstruir tudo que foi construído ao longo desse ano. Acho que você está certíssimo nesse ponto, Sakamoto. Agora, professor, me lembro de uma fase em que o Lewandowski foi presidente do Supremo, estava ali a Operação Lava Jato em curso, e ele, quando fez um comentário sobre o andamento do processo, que naquela ocasião se dizia que era muito lento, ele falou: olha, o tempo do judiciário não é o tempo da política e não é o tempo da mídia. Nós temos ritos, procedimentos, prazos que é preciso observar. Ele está saindo desse mundo em que tinha um tempo próprio, e o tempo do judiciário, sabemos todos, é um tempo lento, não é? Está ingressando num ministério que lida com emergências, que pede respostas rápidas, não é? Inclusive nessa questão prisional que o senhor mencionou, e é fato, na gestão do Lewandowski como como presidente do Supremo, presidente do CNJ, ele sempre que decidiu em favor do restabelecimento dos direitos dos presos. Essa questão da audiência de custódia foi uma coisa importante. Agora tem um prazo aí que o governo impôs, que o Supremo impôs ao governo, 6 meses para botar em pé um plano para restabelecer a ordem aí nos presídios, né? O Lewandowski vai ter que cumprir essa ordem, né? Ele teria esse perfil? Quer dizer, qual é a sua impressão? Nós estamos lidando com um quadro que tem um ministro muito operacional, que é o Flávio Dino, um segundo também operacional, e está vindo um personagem que chega do judiciário e aterrissa no executivo. Do ponto de vista do observador, a sua impressão é de que essa mudança, essa troca é alvissareira, é promissora? O senhor enxerga, de fato, uma mudança que seja positiva para o país e para o próprio governo? Isso, Josias, vai depender definitivamente de quem que vai ser a equipe que vai estar ali, braço direito, braço esquerdo do ministro, porque você fala um ponto que é verdadeiro. O processo judicial ele tem que ser lento. Não precisa ser lento durante 10 anos, mas nenhum de nós aqui quer que um processo que envolve averiguar se praticamos ou não um crime, que ele seja feito de maneira soberbada, né? Que em uma semana o juiz dê uma olhada nos documentos e decida. Então, realmente, o ministro Ricardo Lewandowski ele sai de uma lógica que é essa lógica lenta do processo, que tem argumentação, contra-argumentação, prova contra prova, devido ao processo legal, e ele vai para uma lógica que é um pouco diferente. Não é totalmente diferente, porque existem também limites para a atuação do Poder Executivo, mas, obviamente, as decisões têm que ser tomadas mais rapidamente. Ele vai ser capaz de tomar essas decisões?
eu não tenho elementos, né, eu não conheço elementos suficientes para dizer se o ministro Ricardo Lewandowski, numa posição executiva, ele vai ser capaz ou não de tomar decisões ágeis. De novo, o ministro Flávio Dino, ele sai de uma política e vai para o judiciário, né? Foi juiz antes, mas enfim, ele sai da política e vai para o judiciário, então são lógicas de resposta muito rápida. Né? A gente vai ter que, de fato, analisar se o ministro do Supremo vai ser capaz dessas respostas. Tivemos, né, outros ministros do Supremo que foram ministros da Justiça, que atuaram com alguma agilidade, né, que mostraram capacidade tanto executiva quanto judiciária, mas eu tenderia a dizer, pegando o exemplo do plano de enfrentamento ao estado de coisas inconstitucional dos presídios, não vai ser, certamente não vai ser o ministro Ricardo Lewandowski que vai escrever esse plano, né? Ele não vai sentar um belo dia, abrir o computador e escrever, ele vai ter uma função muito mais de coordenação. O Supremo, inclusive, indicou alguns órgãos que precisam ser ouvidos para isso. A capacidade ou não de cumprir os prazos vai depender certamente de se formar uma equipe, de se utilizar uma equipe que já existe, de se ouvir a sociedade de maneira ágil. Não tenho a resposta, tá, Josias, se ele vai ser capaz ou não disso, mas certamente vai ser um desafio, porque ele sai da lógica do judiciário e vai para essa lógica da emergência que você bem mencionou, Josias. Boa. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto, porque